Boa tarde. Depois dessas duas palestras maravilhosas, estou aqui para falar com vocês sobre fundamentos da linguagem visual e da usabilidade. Vocês estão me ouvindo bem, né? É, E eu estou muito honrada mesmo de estar aqui falando, podendo falar sobre design para tantas pessoas diferentes, de tantas áreas diferentes, de tantas skills diferentes e habilidades, e homenageando o Alan Turing, né? Que ficou no meu coração desde que eu assisti o filme O Jogo da Imitação. E eu já quero garantir a vocês que, mesmo vocês sendo de áreas tão diferentes do design, né? Podem ser, vocês vão utilizar essas ferramentas e fundamentos que eu vou trazer nessa apresentação, com certeza, tanto na vida profissional de vocês como na vida pessoal. Por quê? Aprendendo mais sobre linguagem visual, vocês vão ter uma comunicação mais eficiente, porque vocês vão conseguir transmitir melhor as mensagens de vocês. Vocês vão ter um trabalho em equipe mais eficiente, porque vocês vão conseguir, numa roda de discussão, dizer assim: peraí, para tudo que eu vou desenhar, vocês vão entender tudo agora. Então, vai agregar na comunicação de vocês. Vai agregar na tomada de decisão, justamente porque você explicando bem as suas ideias de forma bem clara, a tomada de decisão fica mais fácil. No caso de pessoas que trabalham com clientes diretamente, atrair mais a atenção dos clientes, encantar mais com apresentações, com elementos visuais ali transmitidos, vai trazer esse retorno aí positivo, né, com os clientes. E, no geral, apresentações de slides e tudo vão ficar mais simples e mais eficazes, usando essas técnicas que eu vou dizer aqui. Fora outras várias coisas boas que agregam. E aí o roteiro, né? Onde vamos passar aqui na nossa pauta. Vamos começar falando um pouco de usabilidade na computação, os fundamentos da usabilidade, fundamentos da comunicação visual e no final a gente tira dúvidas. Quem sou eu, né? Quem é a Rebeca que está aqui falando com vocês? Eu trouxe umas palavras-chave para resumir um pouco um recorte, né, de quem eu sou. É, Meu nome é Rebeca Torres, eu sou designer há mais de 10 anos. Comecei no visual, como designer gráfico, né, na visual, durante mais de 10 anos, e de 3 para cá eu vim transitando para design de produto, o que eu me apaixonei muito. E aí eu sou designer de produto aqui na Tempest, na área de engenharia, e trabalho com tudo isso aí, prototipação, com pesquisas, com facilitação, e eu adoro ler muito, praticar yoga, adoro tudo isso aí que estão escrito na tela, e sou aqui de Piedade, Jaboatão, que é a região metropolitana do Recife, né? E o que eu mais gosto no design é que ele cria pontes. Ele cria essas ligações entre o usuário e a dimensão digital, no caso do design de interação, design de usabilidade, né? Então ele cria essa ponte onde começou então, né? Essa ponte com Alan Turing. Realmente existe esse link aí da importância do design digital, né, com o Alan Turing, porque lá nos anos 36, vê, ele inventou essa máquina que pode fazer computação, e isso criou uma demanda, que seria como fazer o ser humano interagir com essa nova máquina. E aí foi que começou-se esses estudos aí nos anos 40 até 60 de ergonomia e psicologia cognitiva, para evitar justamente sobrecargas físicas, cognitivas, erros nessa interação. E a ergonomia é mais focada por exemplo, evitar dores musculares físicas e evitar problemas, também travamentos mentais e coisas assim, ou seja, mal-estar no ser humano que está utilizando a máquina, né? Então começou-se aí. E aí, nesses estudos, saiu o quê? O nosso querido mouse, né? Durante a The Mother of All Demons, que esse pioneiro da computação, o Douglas Engelbart, trouxe o mouse e a interface gráfica de usuário. Então, uma interface pensada para ser interagida ali com o ser humano. E saiu esse mouse que deve estar na sua mesa aí, se você está no computador assistindo. Olha, do seu lado, o meu está aqui, adoro. Não troco por touchpad nenhum. E ele continua tão eficiente, né? Mesmo sendo tão antigo, uma tecnologia. E tem ele aí, ó, o primeiro mouse nesse museu exposto. E aí, nos anos 88,
surgiu esse marco da usabilidade, assim, que foi esse livro de Donald Norman, que trouxe a ideia do design centrado no usuário de fato, porque no começo dessa interação humano-computador, às vezes as pessoas tentavam julgar alguns erros das tarefas para se fazer lá na computação, julgar o usuário, dizer que o usuário que não sabia, como se o usuário fosse burro, ele deveria aprender, ler um livro inteiro para conseguir manipular um aparelho. E então o Donald Norman traz o contrário, dizer, não, o design tem que ser fácil para as pessoas, ele tem que ser pensado para as pessoas, não as pessoas adaptarem àquela interação. Até porque os seres humanos são seres emocionais. E aí ele começou a linkar essa emoção com as funcionalidades. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos aqui de como as emoções podem ser afetadas por um design ruim. Vejam só esses exemplos aqui desse artista que ele criava projetos de produtos impossíveis de serem utilizados, objetos impossíveis. Veja, essa bicicleta não tem como ela andar, é impossível, né? Essa e essa aqui. E esses garfos aqui, que dão que sentimento em vocês? Já dá uma agoniazinha, né? Já dá uma coisa ruim de imaginar, principalmente esse da bolinha aí. Eu fiquei, meu dente parece que até doeu mentalmente de imaginar colocando um garfo desse. Olha, esse aqui também é a capa do livro, que é esse bule aí de chá, que ele é para, o nome dele acho que é mais ou menos, é bule para masoquistas. Sei lá, é porque realmente você, só de olhar, você imaginar usando esse produto já dá um sofrimento, né? E esses outros aqui. Então, esses produtos eles vêm para causar esse incômodo proposital, essas obras artísticas, né? Para causar esse incômodo e você vê o quanto o design pode lhe afetar emocionalmente, né? Mas ele também traz outros exemplos de como, assim, os fundamentos, né, agora de fato, de como você pode fazer um bom design com boa usabilidade, que é trazendo feedbacks. E aí eu trouxe esses feedbacks aqui, esses exemplos antigos, já denunciando a minha idade, que é quando, acho que era no Windows XP, né, que você fazia alguma transferência de arquivo e aí ficava voando assim um papelzinho de um lado para o outro, mas você sentia tipo, ah, ok, tá trabalhando, tá funcionando. Então, ele traz essa função de dar essa segurança para o usuário de que aquilo está acontecendo. Outros exemplos de feedback é quando você liga um aparelho e liga a luz acende ou vibra o aparelho. Tem outros vários exemplos de feedback, mas o importante é que ele passe a ideia do status daquela ação que a pessoa está tentando realizar. Outro tipo de fundamento para você conseguir realmente que o usuário faça de primeira, acerte de primeira, é o mapeamento natural, que é ações que já são feitas no mundo real. Quando você for repetir algo muito parecido no mundo digital, você seguir a mesma lógica. Então, se lá no mundo real o volante, né? Quando você vira ele para a esquerda, a roda vira para a esquerda, você repete isso no digital. Parece meio óbvio, né? Mas já teve muitos casos de coisas que você não consegue usar porque tenta criar uma nova forma de usar que não precisava ser criada. Se isso aqui funciona bem, você pode repetir esse mapeamento natural, como por exemplo também para você aumentar o brilho do computador, né? Você provavelmente usa isso aí quase todo dia, essas funções, aumentar o brilho, diminuir, aumentar o volume e diminuir. E você não tem dificuldade porque ele segue esse mapeamento natural aí. Aforismos e restrições é sobre a forma. Começa aí a falar-se um pouco sobre evitar erros. Então, se você restringe a forma de usar um produto, você evita que o usuário use do jeito errado e acabe até prejudicando a própria coisa, quebrando ou sei lá o quê. Então, eu trouxe o disquete porque eu tenho saudades do bichinho. Ele era um ótimo exemplo de usabilidade, porque ele era essa capinha, né, que protegia um disco bem sensível que tinha dentro dele. E essa capinha quando você tentava colocar ela no computador na posição errada, ela não entrava. Ela realmente bloqueava e você dizia assim: eita, algo tá errado aqui. E aí você testava virar, e aí quando você acertava, ia bem certinho o encaixe. E não prejudicava, né? Nada, nem o funcionamento do aparelho, nem a sua ação.
Outro exemplo em relação a erros, né? Então, a gente já viu que a gente pode prevenir os erros, mas e se eles acontecerem ou estiverem prestes a acontecer? Como é que a gente pode fazer para dar mais tranquilidade para o usuário no produto? É, é Ctrl Z, gente. O Ctrl Z, ele é acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente começa a usar computador, né? Que é o desfazer alguma ação que você fez errada. E tem o redo, que é o refazer a coisa, né? Então você pode desfazer e depois refazer. E aí isso dá muito mais liberdade e segurança para você trabalhar ali. E o deletar também, por exemplo, deletar tudo, né? É uma ação bem importante. Então, você tem que dizer, ó, se você deletar tudo, vai ser para sempre. Você quer isso mesmo? Então, dá uma confirmação, dá uma chance da pessoa confirmar. Porque a pior coisa é você deletar algo sem querer, né? Que pode acontecer, afinal, somos humanos e erramos. Então, a usabilidade é esse atributo de qualidade que avalia quão fáceis de usar são as interfaces web. Porque se não for fácil, a gente fica irritado. Quem nunca ficou irritado, né? Não a ponto de quebrar a máquina como esse rapaz aqui, mas que ele afeta a gente, afeta, e acaba que a gente não quer usar mais aquele produto. A gente não volta. E não é isso que as pessoas que criam os produtos querem, né? E aí, para poder a gente entender um pouco mais agora da parte visual da coisa, eu queria lembrar vocês que o olho humano também tem um padrão. Então, os seres humanos têm esses padrões que se repetem em relação a comportamentos no sentido de uso das coisas. Então, tem essa ferramenta que consegue mapear onde o olho humano vai primeiro, quando a pessoa está usando lá um site, por exemplo. Então, você pode usar isso a seu favor, ou usando, trabalhando aquilo ali, esse padrão a seu favor. Então, as empresas pesquisam por isso. Então, os vermelhinhos são os que eles mais olham primeiro, né? Então, as pessoas olham primeiro para a esquerda e tal. E isso pode também mudar de acordo com o público, porque tem pessoas, tem áreas, né, do mundo que leem do lado esquerdo para o direito, por exemplo. Então, pode mudar. E aqui é um exemplo de como um elemento visual interfere na sua usabilidade. Porque vamos supor que você vai fazer um login aqui e colocar sua senha, e aí você vai clicar no botão de ir, né? Tipo, go. Tá. E aí você não sabe qual é o botão, porque você tem que demorar alguns segundos para perceber que é ler a palavra login para poder você ir aqui nesse login. Por que isso? Porque eles estão da mesma cor, do mesmo tamanho, sem nenhuma diferenciação visual que mostre. Esse aqui é o mais importante. E nesse lado direito você vê o exemplo mais adequado, que é justamente o login está preenchido, está com a cor forte, a segunda ação está com a cor mais leve, mas ainda está ali, e a ação mais terciária de todas está mais suave ainda. Então, isso já mostra essa hierarquia aí de importância visualmente. Então, a comunicação visual, ela faz o quê? Lembra que eu falei lá no começo que a usabilidade dela cria pontes entre você e a máquina, né? Você e o sistema, você e o site, você e o produto. Então, a transmissão dessas informações é feita pela comunicação visual, porque é através dela que chega, então é como se ela fosse o carrinho que atravessa a ponte ali e leva para você a informação. E tudo que a gente coloca numa comunicação visual, ele significa algo, mesmo você querendo ou não. Então, por isso que é bom você pensar bem quando você for produzir, porque assim como um texto escrito que você escreve todas as letras, não tem significado, todas as palavras, então tudo aquilo ali transmite alguma coisa. Tá, Rebeca, mas eu não sei desenhar, eu não sei diagramar, o que é que eu faço? Nem se preocupe, porque antes de tudo, o ponto e a linha. Isso aqui é uma coisa básica da aula de geometria lá da escola, que a gente pode ter esquecido. Que é se você consegue desenhar pontos e linhas, você comunica visualmente. Vejam essas formas aí básicas, né, que são as três formas básicas, o círculo, o quadrado e o triângulo, como o nosso olho acaba indo mais para o ponto. Vocês estão vendo que quando você olha, o olho parece que vai assim sozinho para o ponto. Então o ponto tem esse destaque aí na nossa visão. E um conjunto de pontos fazem linhas. E o conjunto de linhas comunicam também sentimentos diferentes. Então, vejam, linhas horizontais transmitem tranquilidade, repouso, linhas inclinadas
mais movimento, linhas quebradas, agressividade, uma coisa mais agressiva, assim, dinamismo. Linhas verticais, altura, alongamento, né, equilíbrio. Linhas curvas, suavidade, abrangência, elegância. Linhas mais mistas, né, assim, embaraçadas, dá essa sensação de confusão. Então, assim, a gente vai transmitindo as coisas. Então, olhem como essa imagem já começou um treinamento, hein? Aqui com vocês de visual de como essa imagem, ela também o seu olho acaba levando para onde? Para o centro. As linhas estão levando o seu olho para o centro. Então, os pontos e linhas, eles vão levando os seus olhos para onde o comunicador quer. Então, vamos para os fundamentos da comunicação visual na prática, para vocês saírem daqui feras, viu? Vocês vão sair daqui bem melhores do que vocês chegaram em relação a isso. Unidade e harmonia. A paleta de cores, formas e estilos estão consistentes. Isso é um exemplo de unidade e harmonia. Então, trouxe uma imagem da natureza, porque eu acho que a natureza é a fonte inspiradora de design, de visual, de usabilidade, né? Ela é suprema. Então, veja esse conjunto aí de frutas que elas têm tamanhos diferentes, elas têm cores diferentes até, mas elas se conversam, elas estão dentro de alguma harmonia ali, elas se complementam e viram uma coisa só, sabe? Então é bem importante você pensar também nesse sentido. E no sentido de equilíbrio. O texto e as imagens estão distribuídos de maneira que nenhum parece mais pesado que outro, por exemplo. Mas eu trouxe um outro exemplo aqui, mais natural, que é, olha só esse penacho do pavão, que coisa linda. Traz um equilíbrio, né? As coisas estão dispostas de um jeito que traz um equilíbrio, mas equilíbrio não significa necessariamente é, simetria, que um lado tem que ser exatamente igual ao outro, como uma balança. Você pode trazer um pouco de equilíbrio trazendo um elemento vazio até. Então, essa imagem aí com esse vaso e uma área vazia também traz equilíbrio para a imagem. Traz uma sensação de mais paz até, né? Quando você vê. O contraste. Um exemplo de contraste é ter uma cor brilhante e se destacar com um fundo mais escuro. O contraste é um elemento importantíssimo, porque se você errar no contraste, as pessoas não vão conseguir ler a informação do que você quer passar. Então, esse aqui eu trouxe esse exemplo bem interessante, porque ele é bem fora da zona de conforto do que a gente conhece, né? Em relação ao contraste. O que a gente conhece é um fundo branco, uma letra preta. Uma letra preta, fundo branco, sabe? A gente já está bem condicionado a esse tipo de contraste. Mas veja esse contraste aqui, que é de um site dos Institutos de Cegos da Bahia, e ele justamente esse site prevê acessibilidade para deficientes visuais, porque se a pessoa tiver um pouco de deficiência visual, né, ou muito, ela vai, talvez com o alto contraste, ainda ela vai conseguir visualizar. Então, veja como você pensar no usuário e adaptar isso. É interessante. E a ênfase? Algo está centrado e um tamanho maior com a cor mais contrastante. A ênfase é uma coisa bem interessante, por quê? Vejam esse caso. A letra menor, ela está mais escura. Então, eu poderia dizer, o contraste vai trazer a pessoa para a letra menor, a letra escura, mas não, porque o outro A aqui, ó, está bem maior. Então, esse tamanho, a diferença de tamanho trouxe a atenção da pessoa para o elemento maior. Então, isso também pode ser utilizado, a ênfase também pode ser utilizada com cores, então, tudo de uma mesma cor, e aí você traz algo com uma cor diferente. Você pode utilizar de diversas formas, texturas, várias formas de fazer isso. Mas o tamanho também é um dos bem importantes. A proporção. A proporção é super importante em sites, em revistas, porque os textos e imagens ficam ali dimensionados de maneira proporcional. Então, não tem assim. Imagina uma imagem bem pequenininha, o texto gigante, ou o contrário. Ia ficar confuso, ia ficar. O olho não ia saber para onde ia. Então, a gente tem que pensar, se colocar no lugar do usuário e pensar, tá, eu quero que ele venha por aqui e termine aqui. É como se fosse uma linha do tempo. E aí a proporção, ela traz esse caminho, ela traça esse caminho aí na visualização. E aí, esses exemplos aqui são mais digitais, né?
em sites de e-commerce, blogs e dashboards. Ritmo. E o ritmo? A repetição de formas ou cores cria um ritmo. E esse ritmo vai guiando. Então, vamos ver aqui esse exemplo super simples de uma parede com vários post-its. Todos os post-its estão alinhados com a mesma distância, exceto o último. E aí a gente lembra um pouco da ênfase, tá vendo? A ênfase também tem aqui. Então as coisas vão se misturando. Por quê? Olha como a gente presta atenção no post-it que está sendo retirado. Agora imagine que não tem esse post-it aí, tá todos iguais. A gente está querendo dizer o quê? Que todos os itens aqui, as informações que eu estou trazendo, têm a mesma relevância. Elas são de igual importância. Mas se eu trago uma em ênfase ali separada, se eu quebro esse ritmo que eu estava trazendo, significa que isso aqui é importante, é mais importante que os outros. Alinhamento. Essa é uma coisa super básica e também que pode ser usada até como ênfase também. Então, se você tiver tudo alinhado e uma coisa desalinhada, ênfase também. Mas nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo de alinhamento de textos mesmo, de uma composição. Isso aqui é como se fosse um livro, uma folha de um livro. Então, a gente, né, como os designers, usamos no nosso dia a dia essa grid, essas linhas vermelhas aqui nos softwares que a gente usa, para justamente a gente se guiar no alinhamento mais facilmente. Mas claro que as pessoas no final, né, no resultado, não veem essas linhas. Mas a gente utiliza para justamente trazer o alinhamento, porque não tem necessidade de desalinhar. Então, se não tem necessidade nenhuma, se eu não quero trazer nenhuma informação com o meu desalinhamento, então eu alinho. Então, quer dizer que todas as informações aqui devem ser lidas e têm a mesma importância. E aí, tá bom, Rebeca, eu não tenho grid. Como é que eu vou fazer alinhamento nas minhas coisas? É só você padronizar as margens entre os itens, né? Entre os componentes que estão aqui. Então, se essa aqui tem uma margem X, você repete essa margem aqui, e do lado e embaixo. E aí você pode ou repetir essa margem também entre o item e outro, ou escolher uma nova margem também, não tem problema, e dizer Y vai ser entre esse e esse vai ser Y. Entre isso aqui, sabe? Então, cada coisa que você vai colocando, você padroniza a distância entre elas. E isso vai trazer, no final, uma composição com muito mais alinhamento e fazendo mais sentido. E a repetição. A repetição é muito usada nas marcas, né? As marcas repetem as mesmas cores, elementos gráficos, para justamente reforçar a identidade visual. E eu trouxe uma marca que tem essa identidade visual muito, muito consolidada durante muitos anos, para justamente a gente entender que ela repetiu, né, e trouxe essa repetição aí ao longo de muitos anos, não somente das cores, das formas da marca em si, graficamente, como do mood da marca. Então, esse mood animado, descolado, jovial. Então, isso também foi repetindo. Então, tudo que você quiser que realmente consolide-se na sua marca, na marca da empresa que você trabalha, ou qualquer outra coisa na sua vida, você vai ter que seguir essa repetição, porque ela vai causar essa unidade, no fim das contas, da comunicação. E a tipografia, fontes legíveis e apropriadas para o tom da mensagem, trazem também agregam ali no tom da mensagem. Então, se você utilizar uma fonte quadrada, mais séria, você está trazendo uma pauta séria ali na sua comunicação. Faz sentido. Agora, vocês lembram que a gente às vezes usava Comic Sans para tudo e não fazia sentido, porque a gente queria falar algo sério e aí usava uma fonte que era super redondinha e não tinha a ver, era meio até infantil. Mas se você usar um Comic Sans ou outra fonte redonda em contextos infantis, faz sentido. Então, até a fonte você tem que pensar bem na hora de utilizar. Então, fontes. Você quer falar com um público mais jovem? Você pode usar fontes mais manuais, assim, que parece uma coisa feita à mão, mais dinâmicas. Isso também vai agregar na comunicação. Porque se não agregar, fica bem estranho, né? E muito mais, minha gente, muito mais. Eu teria aqui o dia todo para falar aqui de fundamentos e exemplos de como vocês podem utilizar a linguagem visual de forma mais efetiva para encantar mais.
Mas aí eu trouxe para vocês algumas coisas que você podem pesquisar, ou no Google mesmo, ou em qualquer outro lugar. Mas eu trouxe no ChatGPT, se você quiser ver um resumo. Os 20 princípios mais importantes do design gráfico. Você vai ver logo lá os 20 todos. E entre esses que eu trouxe, e mais outros vários, ou você pedir que, ou e você pedir que dê um resumo do livro Design do Dia a Dia, que é aquele livro que eu falei para vocês que é um marco da usabilidade, e vai ser bem interessante. Ele é muito bom de ler, viu? Recomendo muito. E aí, gente, na hora de ilustrar algo, lembre-se, seres humanos são emocionais e se sentem confortáveis com histórias. Então, imagine realmente que você, quando pega uma folha em branco, um slide em branco, o que quer que seja que você vai fazer, imagine que você está contando uma história. Imagine o início, o meio e o fim. Lembra que eu falei do olho que acompanha? Então, imagine que o olho está a pessoa, eu quero que o olho dela venha para cá, então eu vou colocar isso aqui maior, e aí depois ele vem para cá, e aí no final acaba aqui. Então imagine realmente que você está contando uma história, porque isso a chance é altíssima de dar certo, a sua comunicação chegar da forma que você quer. Então tem essa empatia, se coloca no lugar do outro e usa esses princípios aí nas vidas de vocês, porque você vai ser massa os resultados. E para finalizar, gente, tô no meu tempo, né? Para finalizar, eu trouxe uma frase do Leonardo da Vinci. Que isso possa agradar ao Senhor, luz de todas as coisas. Mostre-me o caminho, assim eu poderei pintar a luz merecidamente. Valeu, valeu mesmo. Valeu, Beca. Com certeza iluminou a nossa mente aqui. É, tenho até agora, duas perguntas. A primeira, eu não sei se é Richardson ou Richardson. Hum. Nas, ele pergunta assim: na nuvem de palavras que você lá se apresentou, você diz que é artista. Ele quer saber qual é a sua área, qual é a sua arte, o que que você faz. Olhem, eu demorei até para me reconhecer artista, porque eu achava que. Eu lembro que a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de design é separar o que é design e o que é arte. E eu me via muito mais como designer até então. Mas a minha alma é artística, então eu consigo ser os dois, não precisa separar. E aí eu sempre estou procurando alguma coisa para fazer arte. Então eu escrevo poesias, atualmente eu estou fazendo papel machê, fazendo esculturas de papel machê. Eu já pintei quadros, já pintei vários quadros, desenhei várias ilustrações. É por período. Né? Atualmente eu estou no papel machê. A pulsão artística, ela não põe a gente em canaleta, né? O cara tem que fazer um monte de coisa. Isso. Ontem foi aniversário do Chico Buarque e ele estava falando assim, às vezes de tanto a música me consome tanto que eu tenho que fazer outro tipo de arte. Daí ele foi escrever, então Isso. tem essa coisa. Eu sinto isso, porque o design ainda é muito mental. Ele tem um pouco de arte, mas ele é muito mais técnico, sabe? E a arte é mais livre, porque o design ele resolve algum problema, mas a arte, ela não precisa resolver. Ela é só expressão pura. Se você quiser só expressar jogar uma tinta, um balde de tinta na parede, você faz, porque é a sua expressão, não tem essas regras todas. Excelente. Eu tenho uma pergunta da Anne, ou Anne. Você poderia indicar algum bom livro, fonte de design para pessoas pouco criativas? Eu acho que essa pergunta é criativa, né? Não tem nada de... Um livro qualquer livro que fale sobre criatividade, mas eu gosto de A Guerra da Arte. É um livro porque ele faz essa brincadeira, mas é um livro bem interessante que fala sobre o processo criativo e como todo mundo é criativo. Não precisa necessariamente saber desenhar ou ter desenhado na infância ou até nem saber desenhar. Você precisa nem desenhar para ser artista, né? O importante é fazer. Aí esse livro fala bem isso. A Guerra Excelente. da Arte. E eu tenho uma pergunta minha, que você fala daquela coisa, né, de você mudar um componente gráfico ali numa tela, né, de você falar de um botão, mudou a cor de um botão, né, e eu fico imaginando, eu Uhum. sempre pirando quando eu falo com designers sobre questões de design que possam favorecer o atacante, sabe? No caso de um phishing, por exemplo. Tem todo um campo de estudo aí que pode, por exemplo, você mudar
aparece um overlay de uma tela ali, de um ataque em que o cara fala assim, entregue todos os seus dados. Aí ele põe a cor no sim, uma cor diferente do sim no não, que vai acabar persuadindo a É, vítima a clicar no botão. O que que você pode falar a respeito dessa doideira aqui que eu tô tirando da minha cabeça? tem como realmente. Eu falei muito, eu repeti muito sobre os benefícios do design, né? Como ele pode trazer coisas boas na sua vida, mas tem esse malefício aí, que ele pode ser usado realmente. Porque eu já vi sites que imitavam sites de banco que, meu Deus do céu, você realmente tem que ter um olho assim clínico para você perceber a diferença, que às vezes não é nenhuma, né? Mas uma Pior. coisa que eu já percebi que você pode acender uma luzinha é a qualidade ruim em imagens de e-mails ou de sites ou de coisas que você entrar. Se tiver uma qualidade meio pixelada, meio alguma coisa, provavelmente, se fosse a marca mesmo, ela não deixaria passar esse probleminha. Então, se você identificar aquilo ali, é porque provavelmente é phishing ou site malicioso mesmo.